Bom dia pessoal, mesa montada. Eu só reorganizei as cartas naqueles suportes caseiros, que eu acho mais fácil para mostrar o jogo. Bom, a gente terminou a crise principal, eles não são humanos, então ela já está virada aqui para a gente não esquecer. Tá para aparecer uma crise nova, a gente já encontrou 3 tripulantes mortos que estão aqui. Isso agora pode não parecer muito lógico mantê-los, mas é que no final do jogo a gente pode usar para contabilizar se a gente foi bem ou não. Bom, a trilha lá tá certa, a trilha de horas, a gente está na 12ª hora. Os tripulantes aqui, o Temba e o Mati, eles estão exatamente na área 7, eles estão aqui em cima do barco, né, no upper deck, e ali ele já fez o lançamento do sinalizador para o barco Columbia. Por isso que a gente acabou cumprindo já as 2 missões que tinha aqui na carta. E é bom que quando aparecer essa, a gente já tenta resolver de forma rápida. Bom, o que mais? A gente só está com um token de barulho que apareceu aqui, só que ele ainda não se revelou. A gente obstruiu essa porta, tá? Então pelo menos esses monstros aqui, se surgirem, eles vão ter que parar aqui e destruir o obstáculo. Bom, basicamente é isso. A gente está com bom equipamento. As armas estão um pouco descarregadas, mas a gente já tem pelo menos 2 caixas de munição. Ainda temos cartas lá também no Armory, né, no arsenal. Então, por enquanto está tudo certo. Deixa eu só confirmar 3, 4, 5 cartas. A gente pode levar 6, pelo menos o Mate pode levar 6. O Temba pode levar 6 também, que é o skill dele. 3, 4, 5, 6. A gente aqui está no limite, eu não posso pegar mais nada sem descartar. E o Simic, que só pode levar 1, porque a habilidade dele é 1. A minha colocação desse dado aqui não foi muito inteligente, mas tudo bem. Ele pelo menos está com a carabina, que já ajuda. A carabina está com um tiro. Fase do presságio. Eu vou deixar os dados aqui para facilitar. Então, fase do presságio, a gente entra movimentando aqui, ó, a primeira coisa da trilha, a gente entra na 13ª hora. Lembrando que para a gente vencer agora, se não aparecer mais nenhuma crise, vai aparecer com certeza, mas se não aparecesse, a gente só teria que sobreviver até a 24ª hora, sendo que a gente já cumpriu essa carta, né, que tem o game over no final. Então, assim, como a gente cumpriu, a gente já está esperando a chegada do Columbia. É que eles vão demorar para chegar. Então ainda não dá para a gente considerar o jogo ganho. Eu até poderia também usar uma estratégia que é interessante, que seria formar uma barricada, né, em alguma área, usando os obstáculos. O problema é que isso também não garante a vitória, né? Às vezes acontece umas desgraças aí no meio do jogo, especialmente por causa dessa trilha daqui do homem, que às vezes cai o evento ali. Então não adianta simplesmente se trancar numa porta, numa sala, e ali ficar esperando passar as horas. Bom, 13ª hora, fase do presságio. Deixa eu ver se está dando para ver o lançamento de dados ali. Dá. Então eu não vou mexer aqui, tá? Pessoal, as fichas que estão embaixo, as fichas dos monstros que a gente está usando a tradução. Eu vou tentar deixar organizado assim. 1. Então, ótimo. A gente andou 1 aqui na trilha de presságio, caiu no asterisco, então não acontece nada. Ótimo. Fase dos monstros. Tem monstro presente? Não. Então não acontece nada. Fase da tripulação. Eu estou ativando todos. Deixa eu ver onde está o outro. Está aqui, ó. Ele está exatamente na escada. A gente pode escolher a ordem de ativação. Eu vou pegar só um marcador, que é a forma que eu uso para não esquecer, né? Pelo menos quem está jogando. Bom, eu
posso escolher com quem eu vou jogar primeiro. Eu vou começar com o... Deixa eu ver qual vai ser a estratégia aqui. Seria bom pegar mais alguma coisa de caixa, né? Ver se é útil. Se bem que os dois aqui já estão cheios, está todo mundo cheio. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. O Temba e o Engenheiro, eles não vão fazer nada. Eu vou simplesmente virar eles aqui que eu não quero. Eu vou desperdiçar as ações deles. Então nessa rodada eu não quero fazer nada com eles. O que eu vou fazer é com o operador de rádio, tá? Com o Simic. O Simic vai voltar e vai tentar se aproximar deles aqui. Então eu vou jogar a ação dele, esses dois eu já joguei, tá? Aliás, foi com esses dois, tá? O Simic vai, ele pode andar 2, deixa eu ver se ele vai correr. Ele vai entrar na escada e já sai ali, ele nem precisa correr. Na verdade, eu não vou jogar nem dado. Ele vai simplesmente se movimentar. Ele pode se movimentar 2 casas. Como ele está na escada, então, essa escada sai aqui. E 2, eu vou manter ele aqui mesmo. Ó. Não quero sair da escada. Vamos deixar ele virado. Então, pronto. Terminou. Essas foram as ações dos tripulantes, né, dos 3 que a gente tem agora. Terminou a fase da tripulação. Novo turno. Vamos tentar fazer essas horas passarem rápido. 14ª hora. Fase do presságio de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Deu 1. Caramba, saiu no outro asterisco. Ótimo. Essa foi boa. Fase dos monstros, não tem monstro, não acontece nada. Fase da tripulação, eu só vou ativar eles aqui. Vamos ver se eu vou fazer alguma coisa. Olha, também não. Lembrem que cada tripulante tem 2 ações. Então, o que eu vou fazer? Agora eu estou querendo que o tempo passe. Por enquanto está tudo bem. Então, eu vou simplesmente... Nenhum deles vai fazer nada. Eu já estou cheio e não quero pesquisar nada. Então, a gente vai fazer isso daqui. Eu vou deixar os 3. Já ativei eles sem fazer nada. Eu usei as 2 ações de cada um. Na verdade, eu descartei as ações, né? Terminou a fase da tripulação. Novo turno, vamos lá para a 15ª hora. E não, isso não é uma boa estratégia, porque dependendo do evento que aparecer lá, da crise, talvez eu tenha que abrir aquelas portas. E agora eu acho que eu vou fazer isso, eu vou começar a deslocar eles na direção daquelas portas para ver se a gente consegue destrancar elas também. Aí dependendo do evento a gente já adianta isso. Bom, a gente andou ali... Na verdade, eu terminei aqui, né? Andei lá na hora. Vamos lá para exatamente para a fase do presságio de novo. Então, estou jogando. Deu 2. Olha lá. 1, 2. Caiu maldição. Lembrando que essa caveira, que tem como quebrada, que na verdade que entrou aqui, ela significa que a gente tem que revelar as cartas de maldição. Aqui o Kovac está com uma e o Simic tem outra. Só que assim, quando elas aparecem, é quase game over para o personagem. Então a gente tem que postergar isso ao máximo. Como que eu vou postergar? Eu vou utilizar o luck de cada um. Então, por exemplo, o Kovac, ele ainda tem 5 de luck, ele tem bastante. Então, no lugar de ter que revelar a carta de maldição, eu simplesmente vou usar uma dessas 5 sortes dele. A mesma coisa eu vou fazer com o Simic. O Simic tem 5 também. O Kovac, eu não sei se está dando foco, mas só olhar, ó, o luck dele é 5. Então eu simplesmente estou apagando esses 5, vou usar uma dessa sorte, então ele vai ficar com 4. Então agora ele está com 4. E ele não precisa virar a carta de maldição exatamente porque ele utilizou ela. Bom, o Temba não precisa porque ele não tem carta de maldição. O Simic, ele tem 5 de sorte também, a mesma história. Como eu não quero revelar a carta de maldição, eu estou usando uma e ele vai ficar com 4. Então, ótimo. Pelo menos a gente resolveu isso.
Passou a fase do presságio, a gente acabou não tendo que revelar nada porque a gente usou a sorte. Fase dos monstros não tem monstro, fase da tripulação. Vamos ativar. Agora eu já vou mudar a estratégia. Realmente pensando assim, aquela crise vai acabar entrando e pode ser que ela mande a gente abrir uma dessas portas. Então eu vou sair com os personagens e vou tentar me deslocar lá para cima. Então o Temba, ele não tem nada que se perde correndo, a gente já perdeu aquele molho de chave, e eu não tenho nada que ajude a quebrar as portas. Então seria interessante a gente conseguir. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o Temba. O Temba ele pode se movimentar só um, mas eu vou correr com ele. Vou fazer uma ação de corrida, então eu jogo um dado e somo com esse movimento. Deu 3, somei com um 4. Então ele pode se deslocar 4 espaços. Então vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto. Lembrando que são espaços, tá? Não é sala. Aqui eu já fiz a minha primeira. Eu vou fazer a minha segunda ação. Eu vou correr de novo. Vamos ver se eu alcanço uma daquelas chaves. Pode repetir as ações, tá? Ó, 1, somei com o meu movimento 1, fiz uma corrida de tartaruga, posso andar 2 espaços. Então, 1, 2. Parei. Terminei, o Temba usou as 2 ações dele. Vamos ver o Kovac. O Kovac vai utilizar a primeira ação dele, mesma coisa, ele vai correr. O Kovac ele pode andar 2. Então, os 3 mais o movimento dele são 5. Então, vai lá. Então, engenheiro, 1, 2, 3, 4, 5. Foi a primeira. A segunda dele de novo, corrida. Ó, 4, mais os 2 de movimento, 5, 6. Então, vou fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, consegui entrar aqui exatamente onde tem as escadas e já está com uma caixa. Só que eu usei as 2 ações, eu não tenho nenhuma ação para abrir ela. Eu preciso gastar uma ação para abrir a caixa, então vai ter que aguardar. Terminei. Vamos lá para o Simic. O Simic vai jogar a primeira ação dele. Onde que está o Simic? O Simic está aqui. A mesma história. O Simic ele pode se mover 2. Então vamos correr. 4 mais os 2, 5, 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai correr de novo. 1 mais os 2 que ele tem são 3. Então vamos lá. Eu vou fazer assim. 1, 2, 3. Pronto, ele já está se preparando para pegar outra caixa também. Vamos tentar achar alguma coisa para abrir aquelas portas. Bom, terminou as ações dele também. Terminei a ação dos 3 personagens. Nova rodada. Vamos lá para a 16ª hora. É quase impossível que não saia um evento ali que vai ativar a crise. Agora seria o ideal sair de uma vez, né? Vamos jogar lá na trilha de homem. 3. Ó, já saiu. 1, 2. Ah, não. 2, 3. Saiu no tentáculo. Que é um ícone de encontro. Se houver pelo menos um token de encontro no estoque, role para sua colocação no tabuleiro principal. Tem, que a gente já realizou vários. Então a gente vai estabelecer aonde vai surgir. Na verdade ele surge em alguma sala. Esse encontro ele acaba aparecendo numa das salas comuns, tá? Que são as salas que tem um ponto. Então eu jogo 2 dados, um para dezena e um para unidade. O vermelho é dezena. Caiu 5, 2. Então a gente vai colocar um evento. Deixa eu pegar ele aqui no estoque. A gente tem vários aqui. E esse evento aparece no 5, 2. Vamos localizar. Ó, 5, 2 aqui em cima. Está vazio, então ele aparece. Ó. Apareceu. Então, ótimo. Essa foi a fase do presságio. Se não me falha a memória, é só isso. Vamos só confirmar se é isso mesmo. Então, ótimo. Não aparece mais nada. Fase dos monstros. Não tem monstro para aparecer. Então, fase da tripulação. A gente volta a ativar eles. Por enquanto, a gente está indo bem. Só o tempo que está se esgotando.
A gente precisaria pegar. Bom, eu vou começar, vamos zerar aqui. Cada um com o seu método de contabilizar as ações de cada um, né? Então eu vou começar com o mate. O mate, a primeira ação dele vai ser abrir a caixa. Então ele está aqui no 6-1. Vamos ver o que tem na caixa. Lembrando que eu estou jogando exatamente naquelas tabelas que a gente já tem traduzidas aqui. Então eu estou jogando aqui no manifesto de itens, são 3d6. Que ele vai de 3 a 13. De novo, pessoal, na dúvida de quantos dados se jogam em cada tabela, olha a primeira opção. Se tiver 2, é porque é 2. Se tiver 1, é 1. E se tiver 3, é 3, que é nesse caso. Soma 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver, 12. Você encontrou as botas resistentes, sturdy boots, de alguém. Legal, mas eu acho que eu já tinha pego todas as que tem. Eu tinha 2 cartas, ó, eu já tenho. Deixa eu até confirmar. Mas é quase certo que não tem mais, não. É só dois itens desse. Então, a gente já está com esses 2 itens, então não tem, eu não posso pegar. E lembrando que mesmo que o mate pudesse pegar, ó, ele está com 3, 4, 5. Não, ele ainda pode carregar uma. Ele tem 6 de habilidade, ele poderia levar mais uma carta. Então tudo bem, ele não conseguiu achar nada útil. Ele tem mais uma ação. O ideal agora seria a gente continuar e subir, né? Bom, a minha segunda ação vai ser correr. Ele pode... O mate ele tem 2, então é 2 mais um rolamento de um dado, ó, 3, 4, 5. Então vamos lá. 1, 2, 3 e parei aqui, eu não quero passar. Então eu vou ficar aqui nessa caixa. Parei, usei minha última ação, então fiquei ali. Bom, o Simic, ele não está muito bom porque ele só tem a arma e eu não queria perder ela agora. Mas talvez fosse interessante para ele. Não, ele só pode levar um. Então realmente ele não está sendo muito útil. Eu vou fazer o seguinte, o Simic eu vou abandonar as 2 ações dele. E pronto, já foi. O Temba ele tem 1, 3, 4, 5, 6. Ele está lotado. Tem mais caixa que dá para passar evitando evento? Não, eu vou ter que passar por um evento. Bom, vamos correr. 1, de novo aquela corrida de tartaruga. Eu somo com o movimento dele é 2. Então a gente vai fazer 1, 2. Vou fazer de novo uma corrida. 2 mais 1 dele é 3. Então a gente vai fazer assim. 1, 2, 3. E terminei. Terminei aqui na escada também. Acabou os movimentos. Nova rodada, terminou a fase de tripulação. Então a gente vai agora para a 17ª hora. Fase do presságio. Seria bom se aparecesse ali um evento, teria que cair no leque de cartas. 5. Vamos ver onde vai parar. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, caiu exatamente no ícone do leque, que é um evento. Assim a gente já tenta resolver. Apareceu uma nova crise. Vou mostrar ela aqui. Ó, cultistas everywhere, quer dizer, cultistas em todo lugar. Eu não vou ler daqui direto, vamos deixar essa carta aqui em cima. Ela se ativa. Bom, a gente tem aqui então a carta de crise nova, que é esse cultistas em todo lugar. Eu estou abrindo a tradução, eu estou lendo aqui para vocês, tá? Que aí pelo menos ela fica mais certinha. Bom, marinheiros mais velhos estão espalhando um boato de que os acontecimentos atuais são obra de um cultista de Cthulhu. Isso pode ser comprovado ou desmentido consultando o livro Crew Manifest, ou seja, é um livro do manifesto dos tripulantes. Alguém deve ir à sala de operações, Wardroom, que é a sala 8, e fazer uma ação, procurar pistas, que basicamente é passar em um teste de habilidade dentro da sala de operações, Wardroom. Depois de passar no teste, jogue um D20. O resultado é um tripulante que é cultista. Se ele ainda estiver vivo e em jogo, enquanto houver pelo menos mais um tripulante vivo e em jogo, remova-o do jogo, mas mantenha seus itens, se for possível carregar. Se ele for encontrado vivo através de um encontro, faça o mesmo. Se o cultista for o último jogador em jogo, ele ganha imediatamente. Termine isso no turno 18.
Esse é um outro problema desses eventos. Olha o que acontece. Isso daqui ela não é uma carta que tem game over escrito no final. Então ela é uma crise leve. Ela não condena a missão. Mas olha, eu tenho que terminar tudo que eu falei até o turno 18. A gente está no turno 17. Se eu já tivesse no 18 ou passado, a gente já tinha considerado falha. Então a primeira coisa que a gente teria que fazer para resolver essa carta seria ir até a sala 8. Vamos localizar. A sala 8 é uma das salas principais, tá? Ela tá aqui, ó. Ela não tem trava, ela tá aberta. A gente até consegue ir rápido, ó. Com uma ação eu consigo chegar lá. Nela eu vou ter que fazer um teste de habilidade e a gente vai ter que passar. Se eu passar, eu jogo o D20. Aí esse resultado vai ser o número do tripulante que eu vou descobrir, né, fazendo isso, que ele é o cultista. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos imaginar que tem tempo útil para isso, então eu não vou fazer nenhuma estratégia maluca. Eu vou simplesmente seguir. Só lembrem, a gente precisa resolver isso até o 18º turno. Então isso foi o presságio. Eu vou colocar aquele marcador que eu já tenho o hábito, exatamente para a gente saber aonde tem que ir. Deixa eu pegar aqui um marcador. Então essa carta, ela precisa, primeiro a gente vai ter que ir até a sala 8, que é aqui, Wardroom, que é exatamente aquela sala. Fase dos monstros, não tem monstros no jogo. Fase da tripulação, vamos ativar todo mundo. Eu estou jogando como se tivesse tempo, tá? Esse jogo, acontece também esse tipo de problema de tempo, tá? Dependendo da crise, a crise vai dar um limite de turno que às vezes a gente já ultrapassou. Então já tem que considerar aquela crise perdida. Então a estratégia de ficar esperando passar o tempo, ela é complicada por conta disso também. Mas vamos lá. Então a fase do circulante, eu já fiz a ativação. Eu vou começar. O Cynic, ele passa automaticamente essa habilidade dele nos testes de habilidade dentro da sala de rádio e chart room, que seria a sala do mapa. Então eu não posso usar a habilidade dele aqui na 8, que é a Wardroom, né? A sala de guerra. Então o que a gente vai fazer? Bom, nenhum vai ter habilidade para isso, então vamos com ele mesmo. Então o Cynic, se bem que a habilidade dele é péssima, né? 1. Nossa, ele não dá. Que, na verdade, lembrem que a gente vai fazer o teste pegando a habilidade de cada um. O valor que sair menor, ele passa. Se sair igual ou maior, ele perde. No caso dele aqui, ele já tem perda total. Ele não consegue, ele está com 1. Já é considerado perda. Não tem como tirar 0 no dado para ele passar. Então o ideal aqui seria eu ir ou com o Kovac ou com o Temba, que eles têm 6. Eles só perdem se tirar 6. Lembra? 6 ou mais se perde. Abaixo de 6 ele ganha. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar então, deixa eu ver quem está mais próximo. Eu vou jogar com o Temba. O Temba vai jogar, ele vai correr. Tirou 6, com 1 que ele pode andar é 7, então ele pode andar até 7. Vamos lá. Então 1, 2, 3, 4. Acabei de entrar na sala de guerra, né? Isso foi a minha primeira ação. A minha segunda ação vai ser um teste de habilidade, que ele tem 6. Tá? Se eu passar, é como está na carta. Se eu passar, significa que eu descobri qual é o documento ali que estava no meio dessa sala tematicamente, né? Estava guardado lá. Eu descubro quem é o cultista que está dentro da tripulação. Vamos fazer o teste, eu preciso tirar, ele tem 6, então se eu tirar de 1 a 5 eu passei, 6 eu perco. Tá fácil. Poderia usar o Luck agora para jogar 2 dados, tá? Eu tenho 3 ainda de Luck, só que eu não quero. A gente precisa dessa sorte, como vocês viram, por conta dessas cartas, né, de maldição. Deu 5, passei, de 1 a 5 passei, então consegui passar no teste. Vamos lá, estou pegando a carta de novo aqui, de crise, só confirmando. A gente estava confirmando, consultando o livro, Crew Manifest. Tá. A gente foi na sala de operações, ou sala de guerra.
Eu fiz a ação de procurar pistas, que é passar num teste de habilidade dentro dessa sala. A gente acabou de passar com o Temba, foi a segunda ação dele, vou até virar para não esquecer. Depois de passar no teste, a gente passou. Eu jogo um D20. Eu já tinha até esquecido que realmente ele seria necessário algumas vezes. Então, pessoal, tá aqui, tá aquela dúvida se o dado era necessário ou não. Por exemplo, para essa crise nessa carta, sim. Então, eu tô com um D20 aqui. Vamos lá jogar. Lógico, dá para vocês simularem de outras formas, tá? Tô jogando. Deu 3. Então, o tripulante que era o cultista, a gente acabou de descobrir, ele vai ser exatamente o 3. Deixa eu ver se ele está morto. A gente tem morto o 11, que é o guitarra. A gente tem morto o 20, que era o capitão. E a gente tem morto o 19. Então, o 3 ele ainda não foi encontrado. Vamos continuar lendo aqui. O 3 ele não está em jogo. Aliás, tá, é o próprio Temba. Isso foi curioso. A gente tirou 3. 3 é considerado cultista. O cultista é o Temba. Nem ele sabia. Então eu vou usar tematicamente que ele estava quase como uma lavagem cerebral. Ele não sabia que ele era um cultista. Ele acabou de descobrir. Vamos ver o que acontece. Que coisa, hein? Bom, o resultado é um tripulante cultista. Então a gente já sabe que é o Temba e ele está em jogo. Se ele ainda estiver vivo e em jogo, enquanto houver pelo menos mais um tripulante vivo em jogo, a gente tem os dois. Remova-o do jogo, mas mantenha seus itens se for possível. Que droga! A gente estava com ele armado, tudo certinho. Ele está com todo o armamento bom, só que ele acabou de descobrir que ele era um cultista. Nem ele sabia. Fizeram uma lavagem cerebral. Provavelmente ativavam ele com algum comando, alguma coisa. Tematicamente, tá, pessoal? Eu vou ter que tirar o Temba de jogo. Cacilda. Bom, Temba tá fora. Então a carta dele, que estava ótima, sai. Vou deixar ela aqui. Todos os itens dele permanecem. E aí eu poderia distribuir para os outros, né? Bom, deixa eu ver o que eu consigo. Nossa, o Simic, ele só pode levar um. Que droga. O Simic, eu estou jogando fora a carabina dele que tem um tiro. Agora não me adianta. Então ela tá... Toda vez que a gente tira uma dessas cartas e descarta, no caso, se for do arsenal, que é que tem a arma, ela não volta para o arsenal, tá? Ela é descartada do jogo. Né? Pelo menos nesse daqui ela não volta mais. Se for uma carta do deck, né, de item, aí sim ele é recolocado lá. Bom, eu tirei, porque agora eu posso pegar então a carabina carregada total e estou colocando para ele. Ele tem 6 tiros. Ele só pode levar um. Bom, aqui eu estou fazendo o seguinte. Pessoal, tem um revólver que tem 3 balas. Eu não posso levar o revólver. Mas, tematicamente, isso não está nas regras. Eu considero que eu não vou ficar com a carta, mas eu estou pegando as balas. As balas eu posso carregar. Então, também é um outro item do arsenal. Eu estou descartando. Ela não volta para o arsenal. Estou pegando as 3 balas que estavam naquela arma e colocando na minha. Então, eu fico com 6, que é o meu limite. De novo, isso eu faço, tá, pessoal? Não está nas regras. Deixa eu ver o que mais dá para fazer. 3, 4, 5. Agora eu posso ainda pegar alguma coisa daqui. Bom, eu já tenho o Sturdy Boots. Então essa carta daqui também eu vou descartar. Olha lá, é um item deck, então ela volta aqui e é reembaralhada. A gente pode reencontrar ela. O Flare Gun pra gente não é útil, então também está voltando. É um item deck, vai ser reembaralhado. Deixa eu ver, eu ainda posso carregar um, por isso que eu estou escolhendo. Eu vou ficar com as bandagens. Se bem que eu acho que mais importante do que ela seria munição. Bom, sempre é uma dúvida ter alguma coisa para se proteger ou mais munição. Mas eu vou ficar com as bandagens. Então sobrou uma caixa de munição que eu não posso carregar. Ó, 3, 4, 5, 6. Eu estou com 6 itens que eu posso ter.
O nosso colega Simic também não pode carregar mais nada, então eu acabo de descartar essa caixa de munição. E olha lá, ela é do arsenal, então ela sai do jogo, deste jogo definitivamente. Ela não é reembaralhada. Que droga. Bom, Temba já era. Então eu estou tirando aqui os nossos suportes dele. Isso foi péssimo. Uma reviravolta complicadíssima. Vamos dar continuidade daqui. Péssimo. Isso nunca tinha acontecido, de eu achar um cultista e descobrir que o cultista está em jogo. E no caso, ele mesmo que foi lá localizar. Mas tematicamente casou muito. A gente imaginar que ele não sabia que era o cultista. Ele acabou descobrindo de última hora. Ali eu considero que ele se matou. Ok. De qualquer forma, a gente resolveu a primeira parte aqui da carta de crise. Deixa eu ver o que mais tem para fazer. Tinha mais alguma coisa. Depois de passar no teste, joga um D20. O resultado é um tripulante que é cultista. Tá. Se ele ainda estiver vivo em um jogo enquanto houver pelo menos mais um tripulante vivo em jogo, remova-o do jogo, mas mantenha seus itens. Ok, então a gente já descobriu o cultista e tirou. Se o cultista for o último jogador em jogo, ele ganha imediatamente. Beleza, não foi o caso, então a gente não perdeu. Fracasso, não é o caso. Olha, só tinha isso no final, que bom. O velho marinheiro estava certo, mas agora é tarde demais para fazer algo a respeito. O cultista escapou usando um dos barcos salva-vidas. Coloque a ficha de barco salva-vida vermelho para cima. Aquele bote se foi. Por isso que não é uma carta de final de jogo. Não tem game over. Simplesmente a gente perderia um dos barcos salva-vidas. Mas no caso, olha, deu certinho o tempo. Por incrível que pareça. A gente conseguiu resolver a crise no 17º turno. Hora. Antes do 18º que precisava. Então, isso daqui também foi resolvido. Já estou virando. E ótimo. Quem diria, hein? A gente resolveu 2 crises. De novo, pessoal. As crises que estabelecem um limite de tempo, eu tenho que resolver até tal hora, tal turno. Se a gente passou, perdeu automaticamente. Então pode ser game over naquela hora. Caso tenha tempo, a gente pode correr atrás. As cartas que tem game over escrito, significa que a gente perde o jogo na hora. As que não tem, como é esse caso, a gente só vai seguindo o que diz a parte de falha e realiza. Aqui no caso, se a gente não tivesse conseguido, eu ia perder um dos barcos salva-vidas. A gente ia colocar agora a ficha com ele em vermelho. Quer dizer que o cultista conseguiu fugir. No caso, a gente deu sorte e resolveu mais uma crise. Foram 2. Agora pode ser que a gente consiga terminar o jogo antes que apareça a próxima. Então vamos lá. O Temba, infelizmente, a gente está na fase da tripulação. O Temba jogou, descobriu que ele era o cultista e acabou se matando nesse processo. Ele está fora do jogo. Vamos ver com quem que eu vou jogar agora. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir agora, vamos ver se a gente consegue acelerar. Eu estou descartando as 2 ações de ambos os tripulantes, então eu estou pulando, eu não quero. Terminou a fase de tripulação, entra de novo a nova rodada, então a gente vai agora para a 18ª hora. Vamos jogar lá no presságio. Espero que não caia evento. Agora seria bom não cair mais evento em lugar nenhum. 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito, caiu no asterisco. Muita sorte. Não aconteceu nada. Tem monstro no tabuleiro? Não. Volta para a fase dos tripulantes. Vamos ativar os 2. Eu vou fazer a mesma coisa de novo. Ó. Eu não quero fazer nada. Desperdicei as 2 ações. Pronto. Nova rodada. Vamos lá para a 19ª hora. Quem sabe a gente consegue finalizar e a Columbia nos resgata. Fase do presságio. Deu 4. 1, 2, 3, 4. Ó, caiu na orelha, o símbolo de orelha. Esse símbolo significa que é um símbolo de barulho, né? Então vai aparecer, a gente acabou de escutar mais algum barulho no barco, a gente vai ter que posicionar ele. Que significa que tem mais monstros rodando. Jogue 2d6 e coloque um token de barulho no tabuleiro. Se todos os tokens de barulho já estiverem no tabuleiro, revele o token de barulho mais baixo. Tá? Não é o caso, a gente só tem um. Então vai entrar o de número 2.
Vamos lá, tô jogando 2, lembrando que eles entram nas salas normais que tem o ponto. Vermelho é a dezena. 6, 6. Aqui. Sala 6, 6. Então esse barulho acabou de aparecer aqui. Eu vou colocar ele já perto aqui de uma porta. Na verdade, pessoal, aí eu lembrei também depois, normalmente quando aparece esse tipo de token na sala, a gente pode colocar exatamente em cima da onde está o número, fica naquele espaço. Então, na dúvida de qual é o espaço, coloquem exatamente em cima do número. Aí fica um pouco mais honesto o jogo. Não me fala a memória, o Bojan mostrou isso e eu tinha esquecido. Ok. Depois eu vou ver se eu anoto isso também nas traduções. Né? Fica como um adendo transcrito. Então a gente terminou a fase do presságio, fase dos monstros, não tem monstro, fase da tripulação. Vamos lá. Então estou reativando os dois. Então, cadê o outro? Tá aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu não quero fazer nada, então eu estou descartando as ações que eles podem fazer. Terminou a fase da tripulação, nova rodada, vamos lá para a 20ª hora. Fase do presságio, 1. Eita, nós, caiu no olho. Aí ou vai aparecer, a gente vai ter que revelar um dos tokens de barulho, então surge monstro, ou eles se deslocam, o barulho se desloca no barco. Então assim, role um D6. Então vamos ver qual é o resultado. Deu 6. Eu já vou direto aqui para a leitura, tá? Resultados de 4 a 6, mova o token de barulho com o menor número. 3 salas, espaço em direção ao personagem mais próximo com o menor número. Então, vamos lá. É o token de menor número. 3 salas em direção também do tripulante de menor número. O tripulante de menor número aqui é o engenheiro, que é 14. O token de menor número, olha que bom, ele está aqui embaixo e a gente ainda obstruiu. Ele pode se movimentar naquela direção. Pessoal, não adianta, isso aqui é uma área fechada, tá? Esse token teria que vir para essa escada para sair aqui e poder pegar aquela escada para ir para lá. Isso aqui é como se fosse um compartimento isolado. Aqui no caso, ele vai ter que vir em direção daqui para vir para cá na direção do personagem. Então, 3 salas. 1, 2, 3. Na verdade, 3 espaços. Ótimo. Acho que a gente vai vencer esse jogo por conta disso. Desde que não esgote os eventos ali ou apareça alguma coisa muito bizarra. Então isso foi a fase do presságio, fase dos monstros, não tem monstro, fase da tripulação. Vamos ativar eles. Eu vou fazer a mesma coisa, não quero fazer nada. Estou pulando as duas ações. Estou arriscando. A gente está entrando na 21ª hora. Né? Que é a nova rodada. Fase do presságio de novo, vamos jogar. Deu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um evento, infelizmente. Vamos ver qual é o evento. A carta está aqui. Tá? Eu vou pegar a tradução bonitinha que a gente tem. Bom, pessoal, então caiu aqui, cortando sua fuga. Os Deep One são espertos, eles sabem que se eles destruírem ambos os barcos salva-vidas, você não poderá abandonar o navio. Jogue um D6 para cada bote salva-vidas. Em um resultado de 1 a 3, aquele barco é despedaçado. Coloque uma ficha vermelha em seu espaço. Ok. A gente vai ter que jogar então um D6 para cada um dos 2 barcos, que eles nem apareceram ainda. Vamos ver se eles foram destruídos. Caiu 6, eles são destruídos se cair de 1 a 3. Então o primeiro barco não foi, vamos ver o segundo. O segundo também não, ótimo. Então eles não conseguiram destruir nenhum dos barcos, eu não vou ter que colocar nenhuma ficha aqui. Os barcos ainda estão ok. Então mais um evento realizado. Vamos colocar aqui atrás, ele é descartado. Eu tenho ainda mais 2 e a próxima crise. Eu não posso que ela apareça. Eu acho que a gente vai conseguir. Teria que ter muito azar para não conseguir. Bom, isso foi a fase do presságio. Fase dos monstros não tem monstros, fase da tripulação. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu ativei eles, mas eu não quero utilizar. Vamos pular de novo. Ó. Então a gente vai entrar na 22ª hora. O barco Columbia tematicamente está chegando aqui.
A gente só está aguardando eles chegarem que a gente consegue se resgatar. Bom, foi a fase da tripulação. Nova rodada. A gente entrou ali na hora, né? Fase do presságio. Vamos lá. 3. 1, 2, 3. Caramba, outra orelha. Quer dizer, outro ícone de barulho. Agora está apertando. A gente vai ter que colocar um novo item de barulho. Já tem 2. Esse vai ser o terceiro. Vamos lá. Ele entra numa sala comum. Então, é as salas de ponto. Vermelho é dezena. Caiu 6, 5. Então, estou pegando aqui o mais baixo que eu tenho fora, que agora é o 3. E ele vai entrar no 6, 5. Vamos localizar. Aqui. Esse barulho entrou aqui, então eu vou usar aquela regra. Ó. O espaço 6, 5, que está com a numeração aqui, então eu vou colocar esse token exatamente aqui. Por sorte, ele está longe da gente. Olha que beleza. A gente terminou a fase do presságio. Fase dos monstros, não tem monstro, fase da tripulação, eu vou ativar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a estratégia de exatamente me tentar entrar numa sala e formar uma barricada contra qualquer monstro que apareça. Fase da tripulação? Então vamos lá, deixa eu ver. O Christopher não vou jogar ainda. Vamos jogar com o Mate. O Mate vai usar a primeira ação dele, ele pode se andar 2. Ele está aqui, eu nem vou correr. Eu vou andar 1 e vou vir para cá. Beleza. A minha segunda ação vai ser usar uma ação de obstruir. Aí, como eu estou na sala, eu posso obstruir qualquer das portas que estão na sala. Eu não preciso estar no espaço onde está a porta, tá? É qualquer uma. É a mesma regra que a gente usou para encontro e para as caixas. Então, eu estou usando a minha segunda ação para obstruir uma dessas portas. Ou seja, a gente vai se barricar aí dentro exatamente para tentar esperar o Columbia chegar. Então peguei o obstáculo, eu estou colocando esse obstáculo aqui. Poderia colocar aqui, tá, pessoal? Vou até colocar aqui para ficar bem visível. Então o engenheiro está colocando um obstáculo em qualquer porta da sala onde ele está. Tá? Então eu estou colocando aqui. É o obstáculo nível 1, tá? O nível 2 só entra se eu tivesse as tábuas para aumentar o reforço disso. Eu não tenho. Então vai ser um só. Significa que ele sobrevive a uma investida dos monstros só e daí o obstáculo é tirado. Ok, vamos lá para o Simic. O Simic vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar uma ação dele para fazer uma obstrução também. Então ele está pegando mais um ícone, mais um token de obstrução e está colocando aqui. Tem um limite de token de obstrução que são 6, se não me falar a memória. É isso? 3, 4, 5, 6. Se acabar os tokens aqui de obstrução e eu quiser reutilizar, eu vou ter que voltar e tirar essa obstrução de algum outro lugar. Ou seja, eu preciso ir até onde tem obstáculo, usar uma ação para remover e aí eu posso reutilizar ela em outro lugar. Mas a gente tem o limite de 6, tá? Então eu só posso ter 6 tokens no mapa ao mesmo tempo. Tá, a segunda ação eu vou descartar, não preciso. Então já descartei os dois aqui, ó. Os dois utilizaram as ações. A gente fez uma barricada e vai tentar ficar aí na sala 12, que só por curiosidade, ó, tematicamente a gente está no Boiler Room, seria a sala da caldeira. Então a gente se trancou lá e está esperando passar as horas até o Columbia, o barco que a gente conseguiu chamar assim que a gente resolveu a primeira crise, chegar. Então, terminei a fase da tripulação, nova rodada. Vamos lá para a 23ª hora. Está acabando. Fase do presságio, vamos ver o que acontece. Deu 2. 1, 2, perfeito. Caiu no asterisco, não acontece nada. Fase dos monstros, não tem monstro. De novo, fase da tripulação. A gente vai continuar lá. Eu estou descartando as duas ações deles. Última hora. Entrou na 24ª hora. Vamos lá, fase do presságio, 6 é a última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, caiu na caveira quebrada, ou seja, maldição. Eu teria que fazer agora a maldição se revelar. De novo, ó, por sorte a gente ainda tem sorte. Ficou bom isso, hein? Por sorte a gente ainda tem sorte. O Mate tem 4
ainda de luck. Então eu estou utilizando mais um para não revelar esta carta. Então a gente vai ficar com 3. Ótimo, eu não tenho que revelar. O Cine, que também, ele tem 4 de sorte. Eu estou utilizando 1, a gente vai ficar com 3. E eu não vou revelar a minha. De novo, tá, pessoal? Eu não vou mostrar essas cartas, mas quando a gente é obrigado a revelar, se eu não tivesse nenhuma sorte, agora eu teria que revelar. Danou-se, tá? Então elas são bem ruins. Tem uma que não é tanto, mas assim, tem a chance de sair ela é pequena. Bom, essa foi a fase do presságio. Vamos lá, fase dos monstros, não tem monstro, beleza. Fase da tripulação. A gente reativa. Eu não preciso fazer mais nada, então eu estou simplesmente desativando eles. Terminou. Novo turno. A gente conseguiu passar as 24 horas que eram necessárias. Ó, terminou. Terminou o jogo. Não tem nenhuma crise de game over. Então, assim, a gente não tem nada que disparou o game over. A gente conseguiu passar as 24 horas. Lembrando que aqui na carta da crise inicial, ele especifica, ó, sobreviva então até o final do turno 24 para ganhar o jogo. Se você puder abandonar o navio antes disso, faça. Porém, lembre-se, outras crises, outras cartas de crise que causem um game over vão terminar, a gente acaba não ganhando. Bom, terminou. A gente conseguiu ganhar o jogo, por incrível que pareça. Foi a primeira vez que eu consegui finalizar isso. Agora o que a gente faz? Isso daqui é tematicamente só para a gente ter o final da história. Por isso era importante a gente manter a contabilidade dos tripulantes que a gente encontrou vivos e dos tripulantes que a gente encontrou mortos. Porque olha só, eu estou aqui ganhando o jogo, tá? Ó, no final do jogo, faça uma lista de todos os membros da tripulação que sobreviveram, morreram ou estão desaparecidos. Então o que a gente tem aqui de final do jogo? A gente tem que vivos, a gente tem 2... que é um engenheiro, e o Christopher, que é o operador de rádio. Não precisa dos nomes, mas a gente tem 2 vivos. Eu estou considerando o Temba morto, tá? Porque ele se matou. Tematicamente, ele foi lá e deu um tiro. Quando ele descobriu que ele era um cultista, nem ele sabia, ele deu um tiro e morreu. Então, ele é considerado morto também, tá? Então, a gente tem 2 vivos, 4 mortos e o restante desaparecido. Então ficou assim. Tem 20 tripulantes no jogo. Então, 2 vivos, 4 mortos. Então 4, 5, 6. 20 menos 6 dá 14. Então a gente tem 14 desaparecidos. Aí a gente continua. Se houver mais tripulantes desaparecidos do que sobreviventes e mortos combinados, que é o caso, 2 vivos, 3, 4, 5, 6. A soma dos vivos com os que a gente descobriu mortos deu 6. A gente tem ainda 14 desaparecidos. Você ganhou o jogo, mas é visto como um covarde que abandonou seus companheiros diante de um grande desastre. Você nunca receberá uma comissão em outro navio e os seus vizinhos e amigos o evitarão quando você retornar à Croácia. Você será lembrado para sempre como um covarde que escapou. Então o final do jogo é esse. A gente sobreviveu, conseguiu fazer a barricada, o Columbia nos resgatou, que a gente conseguiu mandar a mensagem de rádio e mandar o sinal, porém a gente não explorou o barco. Então assim, a gente acabou abandonando os outros, a gente não sabe o que aconteceu com os outros tripulantes. Então, no final do jogo é só fazer isso. Soma os vivos com os mortos. Esse número tem que ser maior do que o número de desaparecidos. Aliás, acho que é maior ou igual. Deixa eu confirmar. É isso. Se houver tripulantes desaparecidos, o número deles for maior do que o combinado dos vivos e mortos, a gente recebe essa penalidade. Se considera que a gente ganhou o jogo, porém a gente volta como covarde, né? É taxado de covarde, etc. Então tem aí essa final de historinha.
digamos que foi uma meia vitória. A gente saiu vivo, porém condenado aí o nosso nome para o resto da vida. Bom, pessoal, é isso. Como vocês viram, ele é um jogo bem interessante. Dependendo da estratégia que vocês façam, dá para terminar ele até mais rápido ou não. Que nem nesse caso a gente deu sorte, porque tinha ainda 2 eventos. Por exemplo, se nessa corrida que eu fiz, abandonando as ações, aparecesse alguma crise que me pedisse para abrir alguma outra porta, talvez não tivesse mesmo tempo suficiente para a gente realizar. A gente deu muita sorte. Para vocês terem uma ideia de todas as jogatinas que eu fiz, essa foi a primeira que eu consegui vencer. Sorte! Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço. Até a próxima.